Prioridades e doutrinas pentecostais. No vídeo de hoje, um texto escrito por Thomas Zimmermann e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O reavivamento pentecostal continua a trazer renovação para muitos. No começo do século, poucos crentes eram conhecidos como pentecostais. Então, esse termo pouco significava no mundo cristão. Hoje, estima-se que existem mais de 50 milhões de pentecostais em todo o mundo. Esse impressionante crescimento tem recebido a atenção dos círculos religiosos e do povo em geral. Muitas opiniões têm surgido sobre o que está certo e errado no pentecostalismo. Como membro do movimento pentecostal durante 62 anos, eu gostaria de expressar o que está certo no nosso movimento. Qual é a base para a avaliação? Pode-se considerar um grau de sucesso como critério? Não. O teste para determinar se o movimento é ou não de Deus não pode ser apenas crescimento numérico. A história mostra que religiões em desacordo com a palavra de Deus também têm se multiplicado. Assim, o sucesso em si não pode ser aceito como uma indicação de que um movimento é de Deus. Enquanto o crescimento do pentecostalismo não pode ser generalizado, uma apreciação do que está certo tem de ser feita sobre outras bases. Nós precisamos usar os princípios bíblicos como nosso guia. Número 1. Os pentecostais mantêm um ponto de vista elevado das Escrituras. Num certo sentido, a origem do movimento foi espontânea, atingindo muitas partes do mundo ao mesmo tempo. Por isso, é impossível atribuir a organização do movimento a um forte líder humano. Pessoas de diferentes convicções teológicas e denominacionais, no ardente desejo de buscar a Deus, receberam experiências que corresponderam aos eventos dos primeiros dias da Igreja, como está descrito no Novo Testamento. Novos convertidos eram constantemente acrescentados ao movimento. Eles recebiam Jesus Cristo como Salvador e Senhor e aceitavam a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por causa do ostracismo a que eram levados por membros de organizações religiosas, muitos dos primitivos crentes pentecostais congregavam-se com aqueles que compartilhavam da sua fé e experiências. Alguns vinham de tradição calvinista, outros armeniana, outros de igrejas litúrgicas, outros de igrejas onde os serviços religiosos eram menos formais. Enquanto o preconceito inicial destes primitivos pentecostais era contra a formação de organizações, cedo tornou-se evidente que a organização era essencial, a fim de preservar o que Deus estava fazendo. Um exame dos primeiros cultos e das declarações doutrinárias mostrará que os pentecostais insistiam em que a Bíblia, e não a experiência, tinha de ser a regra de fé e de conduta. Existem algumas diferenças doutrinárias entre os vários ramos pentecostais, mas não há variações na autoridade e na aceitação das Escrituras. O pentecostalismo sempre será grato àqueles ministros que viveram seus anos de formação
cujas bases era a gramática histórico-hermenêutica. Eles ajudaram a aplicar a sã interpretação bíblica ao processo de desenvolvimento das afirmações doutrinárias. 2. O pentecostalismo é parte importante na ortodoxia teológica. Os vários ramos pentecostais, naturalmente, não estão isolados. Doutrinas fundamentais de credo e confissões históricas são preponderantes na pregação e no ensino pentecostal. Entre as suas grandes doutrinas, os pentecostais consideram a Bíblia como a inspirada e infalível Palavra de Deus. Com raras exceções, eles creem em um Deus verdadeiro existindo em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aceita-se a deidade de Cristo, inclusive o nascimento virginal, a sua morte vicária, a ressurreição e a ascensão. Cremos que o homem foi criado à imagem de Deus e que, desfigurado pela queda, necessita da redenção que Cristo proporcionou na cruz. Cremos que a Igreja é o corpo de Cristo, formada por todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador. Esta comunidade de crentes adora a Deus, edifica seus membros e evangeliza os perdidos. Um céu real é o destino daqueles que aceitam Jesus. Por outro lado, cremos que um lugar real de eterna punição aguarda os que rejeitam o Senhor. Os pentecostais honram o Pai, o Filho e o Espírito igualmente. Eles consideram que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem que a principal mensagem do pentecostalismo é o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. O certo é que grandes verdades bíblicas foram subestimadas em vários pontos na história da Igreja. Movimentos sem base espiritual foram reavivamentos de doutrina antes de serem reavivamentos de pessoas. Quando a justificação pela fé parecia perdida, Deus usou homens como Martinho Lutero para defenderem esta verdade. Quando a verdade da santificação foi negligenciada, Deus usou homens como John Wesley para trazer um reavivamento. E quando a pessoa e obra do Espírito Santo foram subestimadas, o movimento pentecostal provou ser uma revivificação de interesse na pessoa e obra do Espírito Santo. Em reconhecimento ao reavivamento do Espírito Santo, os pentecostais são gratos a grandes ensinadores como D.L. Moody. Embora não sendo pentecostais, eles ensinaram que depois que o Espírito Santo vem habitar na pessoa, ela necessita de uma subsequente experiência, isto é, necessita de ser cheia do Espírito Santo. Quase todos os pentecostais creem hoje que a pessoa que aceita Cristo tem o Espírito Santo. Eles também reconhecem que as pessoas que não têm o que os pentecostais consideram o batismo com o Espírito Santo podem estar mais próximo dessa dádiva divina do que aqueles que veem o batismo com o Espírito Santo apenas como um fim. Os pentecostais fazem distinção entre o Espírito Santo batizando os crentes no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, e Cristo batizando os crentes com o Espírito Santo, Mateus 3, 12, Atos 1 e 5. Nós cremos que este batismo provê poder para a obra de Deus, Atos 1 e 8. O batismo com o Espírito Santo, com o falar em línguas estranhas,
tem sido uma mensagem característica dos pentecostais, mas não é a mensagem principal. Como nos primeiros dias da Igreja, Jesus Cristo e Ele crucificado é o centro da nossa mensagem. O evangelismo está centralizado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós cremos que um indivíduo que não aceitou Jesus está perdido. Salvação existe somente em Jesus Cristo e ela vem somente por graça através da fé. Enquanto nós enfatizamos que uma mudança no estilo de vida deve seguir a conversão, a vida transformada é considerada um resultado da salvação e não uma condição para recebê-la. A obra expiatória de Cristo é a única base da salvação. Deus, o Pai, como não podia deixar de ser, é também honrado pelos pentecostais. Quando cremos da maneira que Jesus ensinou seus discípulos, nós reconhecemos Deus como um amoroso Pai que se interessa por todos os detalhes da vida de seus filhos. Nós o honramos por seu amor, misericórdia e graça, mas também o honramos e o reverenciamos por sua santidade e justiça. Em teologia, na vida e na obra, focaliza-se o relacionamento das três pessoas na Trindade. As palavras da doxologia, louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, expressam a honra que atribuímos ao Deus Trino. 4. Os pentecostais encaram seriamente a grande comissão. Uma das razões para o rápido crescimento do pentecostalismo é a profunda convicção com que respondemos ao chamado para a grande comissão. Nosso interesse primeiro não é construir denominações, mas trazer o povo para uma íntima relação com Deus através de Jesus Cristo. Uma das importantes responsabilidades do clero cristão é preparar cada crente para o ministério no corpo de Cristo. Efésios 4:12. O ideal de testificar e ensinar é frequentemente enfatizado. Como resultado, os salvos ajudam outros que não têm problemas. Eles levam pessoas a Jesus Cristo, mesmo fora de serviços religiosos, e convidam-nas a se agregarem à comunhão dos crentes. O interesse pelo perdido, entretanto, não termina com a comunidade intermediária. Alcançar as mais distantes partes do mundo é uma grande prioridade. Congregações contribuem financeiramente para missões. Homens chamados missionários preparam-se continuamente para atividades ultramarinas. O Ministério das Necessidades Humanas está incluído na obediência à Grande Comissão. Quando a tragédia se abate, como terremotos ou mesmo atos de terrorismo, os pentecostais respondem com auxílio às necessidades materiais do povo. Quando problemas tais como o das drogas se desenvolvem, os pentecostais auxiliam os atingidos a descobrir a libertação que Cristo oferece. Organizações como o Desafio Jovem têm ajudado muitos a encontrar significado na vida. Onde falta educação ou atendimento, os pentecostais procuram suprir a carência. 5. Os pentecostais procuram corresponder ao Espírito Santo em adoração a Deus. Enquanto igrejas denominacionais seguem uma ordem nos trabalhos, os pentecostais são normalmente aconselhados a seguir a direção do Espírito Santo. Eles testificam da bondade de Deus ao ajudar outros em difíceis situações. Eles manifestam os dons do Espírito Santo
referidos por Paulo em 1 de Coríntios 12, 14. Por sua própria natureza, algumas manifestações dos pentecostais, tais como o falar em línguas, com interpretação e profecia, são mais óbvias do que outros dons espirituais. Ora-se pelas pessoas com necessidades físicas que são aconselhadas a buscar a Deus pelo dom de cura. Às vezes, os crentes oram juntos em alta voz e adoram a Deus, como o evento descrito em Atos 4 e 24. Os pentecostais reconhecem que excessos ocorrem onde falíveis seres humanos estão envolvidos. Nem tudo o que acontece é ingenuamente aceito como uma manifestação do Espírito Santo. Os princípios do amor, da consideração aos demais e da edificação da igreja preconizados por Paulo são praticados. Expressões proféticas e interpretação de línguas devem ser julgados pelos princípios expostos em 1 de Coríntios. Aconselham-se as pessoas a avaliarem as manifestações, bem como a estarem atentas ao que o Espírito Santo diz. Os pentecostais também creem que a doutrina deve ser baseada em uma apropriada interpretação da Escritura e não na experiência. Atitudes impróprias aqui levam a aberrações que se refletem adversamente na causa de Cristo. Como Paulo referiu-se em 1 de Coríntios 14, quando se procede adequadamente, os resultados são salutares. Grande destaque é dado pelos pentecostais à pregação e ao ensino da palavra de Deus nos trabalhos pentecostais e, frequentemente, há um aumento das experiências de adoração à medida que o Espírito Santo se manifesta através dos crentes que atendem à sua voz. 6. O pentecostalismo mantém, por vezes, um espírito de cooperação com organizações evangélicas. Na América do Sul, os pentecostais dispõem a trabalhar em conjunto com cristãos de fundamento bíblico. Nos Estados Unidos, em organizações tais como a Associação Nacional dos Evangélicos, eles buscam ativamente o sucesso dos objetivos estabelecidos. Ali, os pentecostais cooperam em programas especiais, tais como o Festival Americano de Evangelismo, a fim de obterem o máximo êxito. A cooperação não se detém a nível nacional, pois os pentecostais trabalham com outros grupos evangélicos em trabalhos de evangelismo, em representações de datas comemorativas, em levantamentos da comunidade para determinar tanto as necessidades físicas como as espirituais e em escolas cristãs. Há várias razões para a prevalência do espírito de cooperação. Certamente, um dos mais importantes é o reconhecimento pelos pentecostais de que cada um que aceita Cristo como Salvador é um membro do seu corpo. A experiência pentecostal não constitui uma experiência privativa. Nós somos constantemente advertidos pela verdade bíblica de que todos os crentes são os que são, não por um mérito humano, mas por causa da graça. Somos membros de um corpo e nele não há lugar para posições de destaque. Cada crente possui um papel definido por Deus para ser cumprido. Nas diferenças doutrinárias existentes entre evangélicos, os pentecostais procuram funcionar cooperativamente, porque as Escrituras ensinam-nos a manter a unidade do Espírito até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós afirmamos que as verdades que nos unem são muito maiores que as diferenças que parecem nos separar.
no honesto esforço de exaltar Cristo e em reconhecimento da tarefa de alcançar o mundo perdido, os pentecostais procuram cooperar com cada membro do corpo de Cristo para glorificar a Deus. Durante a história da Igreja, houve cerca de 20 reavivamentos de natureza carismática. Parece que esses movimentos acabaram sem uma impressão duradoura, com uma influência de longo alcance no mundo. Suas limitadas realizações e seu término precoce resultaram, em geral, de uma debilidade na teologia bíblica da época em que surgiram. O atual reavivamento pentecostal já continua por mais de 80 anos. Durante esse tempo, ele tem causado impacto contínuo por todo o mundo para a glória de Deus. A lição é óbvia, porque o pentecostalismo defende a autoridade das Escrituras, a centralidade de Jesus Cristo e a soberania do Espírito Santo. O seu desenvolvimento continua a fim de cumprir a missão para a qual Deus o levantou. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.